já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele não nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Só 5, 6? E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto disser, pois se não te tem rejeitado a ti, ordes a mim e me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Gente, aqui a gente vai falar sobre a instauração monárquica em Israel. O livro de Samuel vai falar acerca do primeiro rei de Israel e vai dar início, aliás, vai fazer o término da administração dos juízes na história de Israel. No livro de Samuel, Deus ele troca a administração teocrática pela administração de uma monarquia, né? De um reinado. A administração teocrática significa as vontades de Deus, os desígnios de Deus, administrado por um governo representado em forma humana, que era feito pelos juízes e depois será feito pelos reis, pela monarquia que será instaurada. Deus ele muda isso para uma administração teocrática, que antigamente era governada pelos juízes e com o tempo vai ser administrado pelos reis em Israel. Samuel ele tem autoridade para falar acerca disso, porque, como eu disse, ele vai dar início à administração teocrática pelos juízes e vai dar início à administração teocrática pela monarquia em Israel. Panorâmica histórica. Quem está com a revista, acompanha aí. Gente, vamos comprar a revista para a gente acompanhar essa aula. Panorâmica histórica. O primeiro livro de Samuel foi escrito pelo próprio Samuel com a ajuda do profeta Natã e do profeta Gade. No segundo livro de Samuel, não foi ele quem escreveu, porque no primeiro capítulo, no primeiro livro, no capítulo 25, narra a morte de Samuel. Então é bem provável que no segundo livro de Samuel, outras pessoas escreveram acerca do que aconteceu na história de Israel em si. E Samuel, ele dá início ao fim da administração teocrática pelos juízes, ele dá início ao seu sacerdócio, ele passa a ser um sacerdote, e ele dá início, ele é o primeiro profeta de Israel, Samuel. Ele é o primeiro profeta de Israel. Ele vai narrar a administração do fim de juízes, certo? Vamos pular aqui para tempos de degradação. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Abre aí alguém. Primeiro Samuel 2,12. Alguém pode ler, por favor? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam o Senhor. 1 Samuel, capítulo 8, 1 ao 5. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Betseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. A nação de Israel nesse tempo
era administrada por juízes. Isso no livro de Samuel vai nos informar. E agora, existe aqueles juízes que praticavam aquilo que era certo, aquilo que agradava ao Senhor, e existia um outro grupo de juízes que não praticava aquilo que era certo da parte do Senhor. E por causa dessa má administração, o povo vendo essa má administração dos juízes, o povo começa a entender que já não teria mais a necessidade de Israel ser administrada por juízes. Então, a gente vê aqui que um dos juízes que levou o povo de Israel a perceber isso, que levou a nação de Israel a cair em degradação, foi Eli. E Eli, ele era sumo sacerdote da nação de Israel. Eli, ele tinha por filho Ofni e Finéias. E a Bíblia vai narrar mais para frente acerca dos crimes que Ofni e Finéias faziam. E Eli julgou a nação de Israel por 40 anos. 40 anos Eli foi sumo sacerdote de Israel. E além de ele ser sumo sacerdote, por ele ter o filho como Ofni e Finéias, ele era um cara que ele era conivente àquilo que os filhos faziam de errado. 1 Samuel, capítulo 2, do 12 ao 17, alguém aí para mim rapidinho? Eli, Ofni e Finéias praticava aquilo que não agradava a palavra do Senhor. Lê para mim, 1 Samuel capítulo 2, 12 ao 17. Rapidinho. Melhor. Olha o celular novo aí, pastor. Ora, os filhos de Eli eram homens ímpios, não conheciam o Senhor. 13. Portanto, o costume desses sacerdotes para o povo que era oferecido ao Deus de sacrifício, estando circuncisos, a carne do servo e sacerdote, que andava um garfo de 3 dentes, e metia na panela, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam os todos de Israel que chegavam ali do Siló. Também se queimava a gordura, vinha do sacerdote e dizia o homem que escravizava: dá carne de asa para o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida mais crua. 17, né? 16. E lhe respondia o homem: sem dúvida, logo se queimaria a gordura, e depois de toma quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não haja de agora, se não a fosse que tomarei. 17. Era, pois, muito grande o pecado destes membros perante o Senhor, tanto os homens que vinham desprezar a oferta do Senhor. O tema que eu coloquei aqui, que é o da revista, tempos de degradação, significa tempos do declínio de Israel. Israel estava bem espiritualmente com Deus, mas por causa do pecado, por causa do erro, por causa da má administração dos juízes, segundo a palavra de Deus, Israel ela cai num declínio espiritual muito grande. E nessa passagem que a gente leu, está nos informando o crime de Ofni e Finéias. E em Levíticos capítulo 3, versículo 3 ao 5, nos ensina que sacrifícios de ação de graças e esse sacrifício que o povo levava, tinha que levar um animal sem mancha, sem defeito, sem erro nenhum no animal, e esse animal não importava o sexo, poderia ser qualquer sexo, era levado perante o sacerdote para oferecer como oferta de ação de graças. E o sacerdote pegava esse animal, pegava a parte do rim, a parte do fígado, toda a parte da gordura, e pegava o sangue e espalhava no altar. E essa parte do rim, essa parte do fígado, essa parte toda da gordura, eles separavam. E, se eu não me engano, a coxa direita e o peito, os sacerdotes tinham por lei. Era direito dos sacerdotes poderem comer depois. E esse rim, esse fígado e toda a gordura era colocado à parte para poder oferecer a Deus como sacrifício.
era colocado no holocausto. A gente vai aprender mais para frente acerca do holocausto. Era colocado no holocausto e era subido como cheiro suave às narinas do Senhor. Sendo que os sacerdotes faziam de forma errada. Na passagem que a gente leu, informa que os sacerdotes eles tinham por direito a coxa direita e o peito. O resto que sobrava, tirando o rim, a gordura, o fígado, tudo que sobrava, a pessoa que levava o sacrifício perante o sacerdote, essa pessoa tinha direito de comer aquilo que sobrava depois que o sacrifício do rim, da gordura e do fígado, depois desse sacrifício, depois que era apresentado, depois que era colocado no holocausto, a pessoa tinha o direito de comer aquilo que sobrava. E o sacerdote a sua parte, que era o peito e a coxa direita. Sendo que Ofni e Finéias, filho de Eli, a forma certa era essa, de fazer dessa forma, sendo que eles faziam de forma errada. Além deles pegarem aquilo que tinha por direito, que é o peito, a coxa, o peito e a coxa direita, eles com um garfo de 3 dentes, era um garfo mais ou menos assim, eles, esse processo ficava mais ou menos numa panela, numa tigela, mais ou menos para a gente se associar, e eles enfiavam o garfo e tiravam aquilo que eles tinham por direito, e além daquilo que eles não tinham por direito, eles queriam pegar aquilo que sobrava do povo, que o povo tinha direito, que era por lei do povo. Não tinha nada de errado. O que sobrava era do povo. Aquilo que o povo levava para sacrificar. E o que sobrava, o povo podia pegar, depois levar para sua casa, comer, assar, enfim, fazer o que quisesse. E Eli e Ofni e Finéias faziam de forma errada. Pegava o garfo de 3 dentes, tirava aquilo que eles tinham por direito, e além daquilo que eles tinham por direito, eles pegavam aquilo que era do povo. E o povo estava cansado de ver a iniquidade dos sacerdotes. Além deles fazerem isso de errado, eles praticavam promiscuidade, que era o sexo ilícito, né? Com as mulheres na porta do templo da casa do Senhor. E naquela época, lá no livro de 2 Coríntios, se eu não me engano, Paulo vai alertar Timóteo para ele tomar cuidado na sua mocidade, porque a cidade que ele estava administrando, a cidade que ele estava pastoreando, era uma cidade que adorava a deusa Ana. E a deusa Ana, se eu não me engano, a adoração a ela era a prática de sexo antes do casamento com poligamia. Todo mundo fazia sexo dentro de um templo. Então, isso que Ofni e Finéias estavam fazendo já era pecado perante ao Senhor. Já era algo que Paulo ia alertar lá na frente. E o povo cansado de ver a iniquidade dos sacerdotes por eles praticarem aquilo que é errado. Toda vez que o povo ia sacrificar, o povo via aquilo que os sacerdotes estavam fazendo de errado. E aqui eu faço uma aplicação. Existem pessoas que são, eu acredito que aqui não tem pessoas assim, mas existem pessoas que são igual ao Ofni e Finéias. Além de ter aquilo por direito da parte de Deus, querem aquilo que é dos outros, né? Às vezes Deus deu aquilo, estabeleceu aquilo para uma pessoa, e além daquilo que Deus deu, ela quer aquilo que Deus deu e ainda quer aquilo que é dos outros, que é por direito das outras pessoas. Exemplo: se Deus me deu o chamado de pregar e eu quero cantar porque outra pessoa canta bem, eu estou querendo além daquilo que Deus já me deu, porque a gente tem que ter consciência que a gente tem que se contentar com aquilo que Deus já nos deu, certo? Filho de sacerdote, ou melhor, sacerdote se contenta com aquilo que Deus deu, e filho de Belial, que é aquilo que é aquilo que Deus deu que é dos outros, certo? Continuando, a culpa de Ofni e Finéias foi por terem um pai conivente, um pai que não corrigia seus filhos, e esse pai se chamava ele sumo sacerdote de Israel. Era o cargo máximo de uma pessoa que estava na presença de Deus para ter um relacionamento com Deus, porque o sumo sacerdote era quem trazia a presença de Deus para o povo. Era somente o sumo sacerdote, só existia um sumo sacerdote em Israel. O sumo sacerdote, o pastor Renato até pregou numa quarta-feira, num domingo, não lembro, que para o cara ser sacerdote, ele inicia seu ministério aos 30 anos e vai até aos 45. Se nesse período de 15 anos o sacerdote for uma pessoa fiel a Deus, cumprir aquilo segundo a palavra de Deus, ele é escolhido por Deus para ser sumo sacerdote.
E dos 45 anos aos 50 anos, ele exerce a função de sumo sacerdote. Ou seja, somente 5 anos na presença de Deus como sumo sacerdote. E o sumo sacerdote entrava no templo do Senhor, vou explicar mais à frente, no lugar santíssimo, uma vez por ano, para poder se relacionar com o Senhor, para falar para o povo aquilo que Deus queria estabelecer como regra perante a nação de Israel. Então o cargo de sumo sacerdote era muito importante naquela época. Eli era esse cara, reinou como juiz e sacerdote por 40 anos. Ele começou o declínio espiritual lá no livro de Ana, no livro de Samuel, no início de Ana e Eucana, que ele fala para Ana no templo chorando, embriagada pela presença do Espírito Santo, buscando algo da parte do Senhor. Ele vira para Ana e diz que Ana está embriagada, ou seja, o discernimento espiritual dele ali já estava entrando em declínio espiritual. Segundo, honrava mais os filhos do que a Deus. 1 Samuel capítulo 2, versículo 29. Deus não falava mais com Eli. Podemos observar acerca disso? Quando Deus chama Samuel no quarto, onde Eli e Samuel está dormindo, Deus chama Samuel e Eli curioso com aquilo que Deus falou com Samuel. Ou seja, ele estava querendo saber o que Deus tinha falado com Samuel. Isso significa que é bem provável que Deus não estava mais falando com o sumo sacerdote Eli. Por último, como eu disse, era um cara conivente ao pecado. Sabia que os filhos praticavam coisa errada, que os filhos eram sacerdotes e não corrigia os filhos. Deixava os filhos fazerem o que quiser, fazer vista grossa. E, além disso, com sua velhice, ele tinha um peso exagerado, gordo, ele já não tinha mais disposição para fazer aquilo que era de obrigação como sumo sacerdote no templo do Senhor. Ele já não tinha mais disposição, vivia sentado numa cadeira. Foi-se a glória de Israel. Abre aí, 1 Samuel capítulo 3, versículo 2 a 8. Alguém lê aí para mim, por favor. Certo dia, estando ele deitado no seu lugar de costume, seus olhos já começaram a escurecer-se, de modo que não podia ver. Tendo se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Ele disse: não te chamei, meu filho, torna-te a deitar. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu ele que era o Senhor que chamava o menino. Esse texto está falando acerca do chamado de Samuel. Na época dos juízes e dos sacerdotes, que não cumpriam as regras estabelecidas por Deus, tanto os juízes quanto os sacerdotes, e também o sumo sacerdote, que era conivente ao pecado, fez com que Deus ele parasse de se relacionar, entre aspas, com o povo de Israel. Por que entre aspas? Porque Deus não se relacionava com o povo, Deus se relacionava com o sumo sacerdote, para poder o sumo sacerdote se relacionar com o povo, como se fosse hoje em dia o Espírito Santo que intercede por nós. No Antigo Testamento era isso, era o sumo sacerdote que apresentava os nossos pecados perante o Senhor. Então, Deus ele para de se relacionar com os juízes e com os sacerdotes, e isso porque era o sumo sacerdote que tinha acesso a Deus, e o povo vendo isso, vendo o erro da má administração dos juízes, o erro dos sacerdotes, cansado de ver essa prática errada perante a nação de Israel, perante aquelas pessoas que eram referência na nação de Israel, como sumo sacerdote, como juiz, faz com que o povo abandonasse a presença de Deus e passasse
a idolatrar, a cair para o lado da idolatria, né? Deixa de servir a Deus e por causa do pecado dos sacerdotes que tinham acesso a Deus, o povo passa a deixar de servir a Deus e uma parte da nação passa a se render aos ídolos, à idolatria. Aqui, nesse texto que a gente leu, fala acerca do chamado de Samuel. Samuel está deitado e Deus ele chama Samuel por 3 vezes. Na terceira vez que Samuel entende através de... Aliás, na terceira vez que Deus chama... Na segunda vez, Deus chama Samuel, Samuel não entende que era Deus, pergunta a Eli, pensando que era Eli que estava chamando ele. Mas ele vai e entende que é a voz de Deus que estava chamando Samuel, e ele vai e fala para Samuel: Samuel, se tu ouvir a voz pela terceira vez, você diz: fala que o teu servo ouve, porque é Deus que está falando contigo. E Samuel pela terceira vez ouviu a voz de Deus, viu que era Deus e foi e falou: fala que o teu servo ouve. A partir daqui, Deus ele estabelece um chamado na vida de Samuel. Existe uma linha teológica que diz, nessa passagem, que é onde eu vou entrar aqui para poder explicar para vocês, que Samuel e Eli estavam deitados, como diz aí, no templo do Senhor e onde a Arca da Aliança estava, certo? Não é verdade que a gente leu? Sendo que no versículo 3 que a gente leu, vamos ler rapidinho, bota aí, para a gente entender. Versículo 3. Também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Então está dizendo que Samuel e Eli estavam dormindo onde a Arca da Aliança estava, certo? Tem texto na Bíblia que a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente afirma algo que é errado. A gente acaba criando uma linha que não tem nada a ver com o texto e com o contexto. No versículo 3 está se referindo ao tabernáculo, tenda sagrada ou templo do Senhor. Quando fala que Eli e Samuel estavam deitados aonde a Arca da Aliança estava, essa passagem está querendo dizer que Eli e Samuel estavam deitados não onde a Arca da Aliança estava, mas dentro do templo do Senhor. Porque nesse versículo está dizendo que a Arca da Aliança está dentro do templo do Senhor. Não está dizendo que está num lugar específico. Por que você está afirmando isso? É simples. Primeiro, porque a Arca da Aliança ficava no lugar santíssimo. Segundo, lugar santíssimo não tinha acesso a qualquer um. Só quem entrava no lugar santíssimo era o sumo sacerdote. Terceiro, o candelabro ficava no lugar santo. Havia uma divisão entre o lugar santíssimo e o lugar santo. Quarto, Samuel ainda nem sonhava em ser sumo sacerdote, era apenas um aprendiz. Se é que eu posso afirmar, é bem provável que Samuel estava caminhando para ser um sacerdote, porque aí, se não me engano, ele é jovem ainda, deve ter 18 ou 19 anos, vamos colocar assim, e o ministério sacerdotal se iniciava aos 30 anos, como eu falei no início. Então, uma observação é que Eli e Samuel não estavam dormindo aonde a Arca da Aliança estava, porque Eli só tinha acesso a isso uma vez por ano, e Samuel não podia nem chegar perto. Ou seja, Samuel e Eli estavam dormindo fora do templo do Senhor, em algum quarto sacerdotal eles estavam dormindo. Mas a Bíblia refere o templo do Senhor como isso aqui, ó. Então é bem provável que tinha quartos aqui fora para eles dormirem, certo? Vamos entender um pouco acerca disso? Isso é muito maneiro. Tabernáculo significa tenda ou barraca. Tabernáculo se iniciou quando o povo de Israel saiu do Egito, que ficou preso por 400 anos, que Deus levanta Moisés para poder libertar o povo do Egito. Então, quando o povo do Egito sai do deserto, Deus ele fala com Moisés para poder criar, para poder fazer uma tenda, para fazer uma barraca, para passar a ter um local de adoração a Deus e também para ter um local para poder oferecer os sacrifícios por pecado, por santificação e por ação de graça, se eu não me engano. Então Moisés ele cria esse templo, essa tenda, isso aqui, cria essa tenda para o povo poder fazer adoração ao Senhor, para ter um lugar específico como é a igreja hoje em dia. E o templo ele só foi substituído quando Salomão ele cria o templo de Salomão.
aí para de ser um templo móvel que o povo utilizava no deserto, parava no lugar no deserto para descansar por dias, fazia a tenda, armava a tenda, fazia o local de sacrifício, fazia tudo o que tinha que fazer, depois desmontava e partia de novo para rumo ao deserto. Então, só foi substituído quando Salomão ele cria o templo ao Senhor, que Davi pede para criar, mas Deus não permite Davi criar, mas diz que seria Salomão que iria criar. O templo do Senhor é isso aqui. Esse é o tabernáculo, certo? Está todo mundo enxergando? Todo mundo enxergando bonitinho, né? Isso aqui era o tabernáculo. A primeira coisa que a gente entrava no tabernáculo, que a gente via, essa porta só tinha uma porta de entrada, entrava por essa porta, e a primeira coisa que a gente via é isso aqui. Isso aqui era o local de holocausto, era o local que o povo levava os sacrifícios para os sacerdotes, e aqui queimava para poder subir, queimava para poder oferecer ao Senhor. A segunda coisa que a gente via era isso aqui, bacia de bronze. O que é essa bacia? Tinha uma cor, bacia de bronze não, perdão, bacia de cobre. Tinha uma cor avermelhada, o vermelho apontava para o sangue de Jesus no Novo Testamento, e dentro da bacia tinha água, e essa água representava o batismo, e os sacerdotes limpavam suas mãos ali. Então, ou seja, ele está querendo dizer que a pessoa, quando entendesse o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a pessoa tinha que passar pelo batismo, certo? Terceira coisa que, após isso, era por etapa que era feito isso, a terceira coisa era as cortinas do véu. Essa cortina aqui dava início ao lugar santo. Essas cortinas tinham 4 cores, se eu não me engano. A primeira era azul. Isso significa que apontava para o céu, que significa que veio do céu, apontando para Jesus. A segunda cor é carmesim, isso, que fala do sacrifício de Cristo. Terceira é a púrpura, que fala que Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Quarto é o branco, que significa que o único que pode te levar ao lugar santo tem que ser, branco mostra que a única pessoa que te garante o lugar santo tem que ser santo, tem que ser purificado. O branco representava isso. Após essa cortina, você entrava no lugar santo, e dentro do lugar santo não era permitido acesso ao povo. O povo podia estar aqui presente, no entanto, que o povo observava o que os sacerdotes faziam. O povo via que os sacerdotes estavam fazendo coisa errada, porque eles tiravam, aqui não dá a bacia, aqui ficava a panela, o holocausto, tinha uma panela para eles poderem tirar o que eles chamam por direito, que era a coxa direita e o peito. Então o povo via o que eles estavam fazendo, por isso o povo tinha conhecimento que era errado, porque o povo conhecia a lei. O lugar santo não era qualquer um que tinha acesso. O lugar santo era isso aqui. Lugar santo. Aqui somente os sacerdotes podiam entrar para prestar culto ao Senhor. Aqui se entravam os sacerdotes, o povo ficava aqui fora. E no lugar santo, a primeira coisa que se entrava e que via era a mesa da preposição, onde ficavam os 2 pães asmos sem fermento. Isso aponta para Jesus. Depois era o castiçal. Eu tentei trazer o castiçal, mas eu não consegui, não achei. Era o castiçal. E o castiçal representa, cadê? Aqui. Eu ia fazer com a mão, mas tem aqui. São 7 lamparinas que era utilizado o azeite para poder acender o fogo, ficava aceso. E esse do meio aqui é o número 7, que representa o número de Deus. Ou seja, o número 6, que era 3 na ponta esquerda e 3 na ponta direita, representava o número do homem. Significa que a luz que estava sobre o candelabro, sobre o castiçal, era a luz de Deus sobre todos os homens que estavam na presença de Jesus, ou a luz de Deus que representa, que ilumina a igreja. E o castiçal ele ficava aceso para poder iluminar o local, porque era coberto, para os sacerdotes fazerem o trabalho sacerdotal, a preparação para o culto do Senhor. E mais à frente,
ainda no lugar santo existia um local o altar de incenso. Era isso aqui. Preparava-se o holocausto, vinha para cá para o lugar santo e depois a mesa do altar de incenso. Ficava grudado na cortina do lugar santíssimo. Esse altar de incenso era onde era levado o sacrifício queimado para o povo, era colocado aqui e subia como cheiro suave às narinas do Senhor. Era para Deus receber o sacrifício do povo. Por isso que ficava grudado no lugar santíssimo. E o lugar santíssimo, como eu disse, só o sumo sacerdote tinha acesso uma vez por ano. O lugar santíssimo era isso aqui. Aqui tinha uma cortina que ninguém viu o que tinha dentro. E dentro do lugar santíssimo existia a nossa arquinha da aliança que eu trouxe para vocês verem. E essa arca aqui, ó. Essa arca da aliança. Passa aí para vocês verem. E dentro da arca da aliança existiam 3 coisas. Lembrando que aqui só quem entrava era o sumo sacerdote. E uma coisa interessante que a roupa do sacerdote aqui era onde Deus se manifestava. Era onde Deus se fazia presente aqui. Não era qualquer um que podia entrar. Tinha que ser uma pessoa santa. Tinha que ter sido oferecido um sacrifício antes do sumo sacerdote entrar. E é interessante que a roupa do sumo sacerdote, para ele entrar no lugar santíssimo, os sacerdotes ficavam aqui no lugar santo, esperando o sumo sacerdote entrar na presença de Deus. Aqui, pessoal, presta atenção aqui, senão não vai entender. Ficava os sacerdotes aqui no lugar santo. Quando o sumo sacerdote entrava na sua roupa sacerdotal, aqui esse peitoral, se eu não esquecer, eu vou falar depois mais à frente, que era utilizado para os sacerdotes como as 12 tribos, mas era utilizado como lançava sorte naquela época, para Deus falar, para o povo entender que Deus estava falando acerca das pedras, do milho, enfim. Então essa roupa era utilizada pelos sacerdotes para entrar no lugar santíssimo. E é interessante que os sacerdotes eles tinham uma corda fininha, que se esticava até o lugar santo, que vinha do lugar santíssimo para o lugar santo. Se o sacerdote entrasse na presença de Deus de qualquer forma, o sacerdote saía de lá fulminado. E se embaixo das suas vestes aqui existia um sininho muito pequeno, que quando ele caminhava, quando ele estava na presença do Senhor no lugar santíssimo, fazia esse barulho. Se não fizesse barulho, os sacerdotes que estavam aguardando entendiam-se que o sumo sacerdote foi fulminado pela presença do Senhor. Então aquela cordinha só puxava o sacerdote que estava morto. A Bíblia não relata, se eu não me lembro, não vou afirmar porque eu não me lembro, mas eu acho que a Bíblia não relata no caso desse se aconteceu ou não me lembro, não me recordo. Então, o lugar santíssimo era um lugar muito sério, não era qualquer um que entrava. Hoje, graças a Deus, nós temos acesso a Deus em qualquer lugar da terra. A gente acessa a Deus em qualquer lugar. E dentro da Arca da Aliança, que está passando aí, quando você abre ela, você vê que tem um espaço vazio. E ela é feita de acácia, uma madeira que eu não vou explicar, essa eu vou perder muito tempo, e ela era coberta de ouro. Ouro representa o Espírito Santo sobre nossas vidas e a madeira representa nós, seres humanos. Pregação pregada na Reação Jovem pelo Gesiel Lima. E dentro da Arca da Aliança existiam 3 coisas. A primeira... Qual é a primeira coisa que existia dentro da Arca da Aliança? Primeira coisa, vamos lá, fala aí. Maná. O que o maná significa? Por que ele estava ali dentro da Arca da Aliança? Deus ele queria que o povo entendesse que o maná era para o povo lembrar que Deus proveu alimento ao povo durante 40 anos pelo deserto. Então Deus permitiu que o maná estivesse ali dentro para que toda vez que o povo que fosse mencionado acerca da Arca da Aliança, o povo iria lembrar daquilo que Deus fez, que Deus era um Deus de provisão. Segunda coisa que estava dentro da Arca da Aliança. Gente, pode falar, Estado. Cajado de Arão, vara de Arão. Por que estava ali? Tudo tem um significado, tudo tem um simbolismo. Foi quando, milagrosamente, Deus, ele, através de uma vara de amêndoa seca, ele fez florescer através da vida de Arão. Ou seja, ela está ali para que toda vez que a arca fosse mencionada e tivesse
tivessem falado acerca da vara de Arão, é para o povo lembrar que Deus é um Deus de poder, um Deus de milagre. Terceira coisa que estava na Arca da Aliança. Isso é mole, gente. Só falta uma. O quê? Fala, sem medo. 10 mandamentos. Por que os 10 mandamentos estavam ali? Porque Deus ele se preocupava com o povo. Deus ele tinha um carinho especial com o povo. Então, os 10 mandamentos era o Pentateuco no Antigo Testamento. Antes de surgir a lei de Murabi, antes de surgir as leis morais, as outras leis que me fugiu o nome agora, antes de surgirem essas leis, as primeiras leis a surgirem foram os 10 mandamentos que Deus entrega a Moisés. Então, os 10 mandamentos estão dentro da Arca da Aliança para que o povo não se esquecesse dos princípios de Deus, das regras de Deus. Certo? Vocês entenderam um pouco acerca do tabernáculo? Agora eu vou voltar para a aula aqui. Eu fugi um pouco para poder explicar acerca disso para vocês, que tem a ver com a aula também acerca do chamado de Samuel e dos sacerdotes. Deus, ele, no texto que a gente leu anterior, a gente viu que Deus ele chamou Samuel por 3 vezes, e na terceira vez Samuel ele fala para Deus: fala que o teu servo ouve. Ou seja, Deus fala com Samuel, e nesse momento ele é um chamado na vida de Samuel, onde Deus já não estava mais se relacionando com o sumo sacerdote, que era um sacerdote só. E Deus ele chama Samuel de madrugada. Tem até uma passagem que diz que Deus ama aqueles que buscam de madrugada, e é muito bom a gente buscar de madrugada porque a fila é menor. A gente tem acesso mais rápido a Deus. São poucas pessoas que estão orando. Por isso o nosso pastor Silas colocou essa regra entre aspas, né, para a gente orar com os propósitos da igreja, para a gente buscar Deus, porque é pouca gente orando, entendeu? Então Deus ouve mais rápido. Agora eu estou brincando. Agora estou crescendo, que a Rebeca está olhando. Então, Deus ele fala com Samuel o seguinte: Samuel, resumindo aqui, Samuel, eu vou exterminar a descendência de Eli da face da terra. Ou seja, sumo sacerdote Eli e seus filhos Ofni e Finéias vão morrer. Por quê? Por causa do pecado e da iniquidade que eles estavam praticando perante a presença do Senhor. E após Deus falar com Samuel, ele fica muito curioso, porque ele já não ouvia a voz de Deus há muito tempo. Então ele fica atônito, querendo saber o que Deus tinha falado com Samuel. Só que Samuel não queria falar para ele, mas ele insistindo, Samuel acaba falando. Então Samuel vira e fala: olha, Eli, o que Deus me falou é que a sua descendência vai ser exterminada da face da terra. Deus vai acabar com a sua descendência. Não vai haver mais descendência sua como sacerdote ou como sumo sacerdote perante a nação de Israel. E ele entende que aquilo era a voz do Senhor realmente, porque ele já tinha conhecimento que ele estava praticando aquilo que era errado ao Senhor. Então ele diz: se é o Senhor, faça o que convém, faça a tua vontade. Então ele já sabia que era Deus quem estava falando com Samuel. Aí nesse período, após alguns dias daquilo que Deus fala para Samuel, Israel entra em guerra contra os inimigos chamados filisteus, que era o único povo que atacava Israel naquela época, naquele período. E o povo de Israel entra em guerra, e no primeiro dia de guerra se perdem 4.000 homens. 4.000 homens morrem do exército de Israel. Eles vão para a guerra e eles perdem 4.000 homens no primeiro dia. E o sumo sacerdote ou os sacerdotes se questionam. Tem até uma passagem que fala acerca disso. Eles perguntam para Deus: Senhor, por que tu nos permitiste acontecer isso? Ou seja, o sumo sacerdote, as pessoas que tinham acesso a Deus já tinham conhecimento de que Deus tinha permitido aquilo acontecer. Então eles sabiam que era Deus quem estava permitindo acontecer aquilo de ruim na nação de Israel. E mesmo assim, sabendo que era Deus quem estava permitindo os filisteus abaterem a nação de Israel, eles insistem. Eles resolvem então, fazem uma reunião e eles resolvem trazer a Arca da Aliança para colocar de frente na guerra, para tentar vencer os filisteus. A Arca da Aliança, essa arquinha aqui,
representa a presença de Deus, mas não representa a presença de Deus, não representa a presença de Deus dentro dela, representa a presença de Deus aonde a Arca da Aliança estivesse. Porque se a gente afirmar que a Arca da Aliança é a presença de Deus, é uma idolatria, porque Deus não se manifesta em coisas materiais, certo? Então, quando fala a Arca da Aliança representa a presença de Deus, está dizendo que aonde a Arca da Aliança estivesse, se a Arca da Aliança estivesse aqui, Deus estava aqui, mas não na Arca da Aliança. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus por isso. E a galera, então, o povo de Israel entende que era Deus que estava permitindo aquilo acontecer. Eles são abatidos no primeiro dia por 4.000, perdem 4.000 soldados. Os filisteus ganham o primeiro dia, perdem 4.000 soldados, e eles no outro dia levam a arca achando que iriam ganhar dos filisteus. Então eles colocam a Arca da Aliança na frente, porque, como eu falei, representava a presença de Deus, e toda vez que Israel colocava, você vendo Davi toda vez que colocava a Arca da Aliança, isso não era sempre, era de vez em quando, e era orientado pelo sumo sacerdote segundo a vontade de Deus. Quando Davi colocava a Arca da Aliança na frente do seu exército, não tinha para ninguém. A presença de Deus se manifestava e todos os exércitos inimigos eram abatidos pelos exércitos de Israel. Mas dessa vez foi diferente, sendo que eles sabiam que Deus tinha permitido perderem 4.000 homens, mas eles insistiram em levar a Arca da Aliança para tentar vencer os inimigos filisteus. O que eles estão querendo dizer com isso? O que passa mais ou menos na mente deles? Eles estão dizendo o seguinte: a gente sabe que Deus permitiu isso acontecer, mas não tem problema, não vamos nos preocupar com aquilo que Deus permitiu acontecer de ruim. Vamos levar a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança vai fazer a gente ganhar essa guerra. Ou seja, eles estavam colocando a Arca da Aliança como um amuleto, porque eles não estavam nem aí para aquilo que Deus tinha permitido acontecer. Eles tinham entendido, eles pegaram a Arca da Aliança e colocaram como um amuleto, ou seja, mesmo Deus permitindo acontecer algo de ruim, eu vou tentar dar um jeitinho. Eu vou pegar a Arca da Aliança, porque representa a presença de Deus, eu vou colocar na frente, quem sabe a gente ganha. Mas infelizmente eles perderam muitos homens, foram mais de 40.000 homens, e Deus permitiu aquilo acontecer. E eu quero fazer uma aplicação aqui, eu sei que não é uma pregação, mas é bom a gente fazer uma aplicação. Existem pessoas que não seguem o princípio de Deus, e com isso, por não seguir os princípios de Deus, quando eu digo assim, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, por não seguirem e praticarem aquilo que é errado perante o Senhor, Deus ele permite acontecer algo de ruim em nossas vidas, e a gente sabe que é Deus que está permitindo, sabe que é Deus que está deixando acontecer porque a gente está errado perante o Senhor, e às vezes a gente pede pastor para orar para tentar resolver o nosso problema, às vezes a gente entra no propósito de campanha, entra em campanha de sal grosso, faz jejum e oração, coloca copo com água em cima da televisão, mas a gente precisa saber que se Deus permitiu, não adianta a gente tentar resolver por outros meios. Foi isso que Israel fez, foi tentar resolver por outros meios. É melhor a gente buscar a Deus. O problema é que quando Deus permite acontecer alguma coisa na nossa vida, a gente quer buscar a Deus para tentar resolver os nossos problemas. Nós deveríamos buscar a Deus pelos nossos pecados cometidos, pelos erros que nós cometemos, ou seja, buscar o arrependimento. Porque às vezes a gente buscando o arrependimento, Deus ele cessa aquilo que ele está permitindo de ruim na nossa vida. O povo de Israel, deixa eu acelerar, perde a guerra, a arca é levada, o sacerdote Ofni e Finéias morrem, e seu pai, sumo sacerdote Eli, como eu disse, chegou onde eu tinha falado que ele vivia sentado numa cadeira, ele estava sentado numa cadeira, e ele recebe a notícia de que a arca foi levada e de que seus filhos tinham morrido. A preocupação dele não foi nem com os filhos, porque ele sabia que Deus iria matar seus filhos. Então ele se preocupa, quando ele recebe a notícia que a Arca da Aliança foi levada, ele toma um choque, ele fica abatido, ele fica preocupado com aquilo. Então o susto que ele toma, ele cai da cadeira e quebra o pescoço. E o sumo sacerdote morre, Ofni e Finéias morrem, e a sua nora, uma das esposas dos filhos de Eli, que é Ofni e Finéias, entra em trabalho de parto, e nesse momento começa a gerar um filho.
nesse período da gestação, da geração do filho, ela morre. Ela morre e seu filho nasce. E naquela época tinha-se um costume de colocar o nome na pessoa pela circunstância do momento que estava vivendo, da pessoa ou até mesmo da nação de Israel. Então o nome do filho que ela coloca é Icabode ou Icabô, que significa foi-se a glória de Israel, que era representada pela presença de Deus como a arca da aliança. Quero fazer mais uma aplicação. Um dos problemas deles perderem a guerra para os filisteus foi porque eles colocaram a arca da aliança somente na frente. Porque no tempo de Davi ele colocava a arca da aliança na frente, mas ele também colocava a arca da aliança que representava a presença de Deus dentro de si. O problema nesse dia, que eles perdem para Israel, eles colocam somente a arca da aliança na frente. Eles esquecem de colocar a presença de Deus dentro de si. Às vezes, como eu disse, pela arca da aliança ser representada pela presença de Deus, eles colocarem a arca na frente, eles deveriam colocar dentro de si. E hoje em dia, a arca da aliança somos nós. Aonde nós estivermos, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, a palma das nossas mãos, a presença do Senhor, a graça do Senhor tem que estar sobre nossas vidas. O problema de nós colocarmos às vezes a presença de Deus à nossa frente é porque o que está dentro de nós não tem agradado ao Senhor Jesus, é pecado. Então muitas das vezes quando nós colocamos a arca de Deus na frente, que é a presença do Senhor, é porque nós estamos errados com o Senhor. Nós não estamos mais tendo um relacionamento com Deus. Porque a vontade de Deus é que a gente não coloque a arca da aliança na frente, e sim dentro de nós. Amém? Eli, Ofni e Finéias praticavam aquilo que não agradava a Deus, e com isso permitiu eles perderem 4.000 homens na guerra contra os filisteus. E mesmo sabendo que Deus permitiu isso acontecer, eles tentam dar um jeitinho de levar a arca da aliança para a guerra, levando a arca da aliança para a guerra. Ao invés deles tentarem resolver o problema levando a arca da aliança para a guerra, para tentar ganhar a guerra, era mais fácil eles caírem em si e se arrepender perante o Senhor dos pecados que eles haviam cometido. Porque talvez Israel não teria perdido a arca da aliança e talvez Israel não tinha sido massacrada pelos filisteus. No período dos juízes, voltando lá no início, para vocês entenderem, Deus levantava um juiz, o juiz praticava aquilo que era certo perante o Senhor por um tempo, depois caía de fazer aquilo que era errado perante o Senhor. O povo caía para a idolatria. Aí Deus vinha, levantava outro juiz, esse juiz levava o povo à restauração, a fazer aquilo que era certo do Senhor, passava-se um tempo, caía de novo. E Deus levantava outro, e assim sucessivamente. Ele vem logo depois de Sansão. Você pode ver que Sansão começa perfeito, mas termina. Então a maioria dos juízes era assim, ou seja, não importa a forma que a gente começa, mas Deus está preocupado como nós iremos terminar. E os juízes de Israel não terminavam de forma correta segundo a vontade de Deus. Samuel era filho de Ana com o seu esposo Eucana, primeiro profeta de Israel e um dos juízes e sacerdote de Israel. Foi o primeiro homem a consagrar o primeiro rei de Israel. Samuel ele é chamado por Deus num momento em que Deus não estava se relacionando com o povo por causa do pecado. Samuel ele é levantado por Deus num período em que a arca da aliança foi roubada pelos filisteus, ou seja, o povo já não tinha mais a presença de Deus. Oi? O povo já não tinha mais a presença de Deus. Os filisteus roubaram a presença de Deus. E o que simboliza os filisteus nos tempos de hoje? O pecado. Porque a única coisa que pode nos roubar a presença de Deus é o pecado de nós.